Nosso tema é o Sermão do Monte. Vários historiadores do cristianismo e do Novo Testamento são unânimes de que Jesus repetiu o conteúdo do Sermão do Monte várias vezes. Aliás, eles chegam a dizer que o Sermão do Monte é uma compilação, uma coletânea feita pelo apóstolo Levi, também conhecido como Mateus, São Mateus. Ele teria, ao longo dos 3 anos em que acompanhou Jesus, feito anotações das falas, dos ensinamentos, das ideias principais de Jesus. E também precisamos concordar que ele esteve, sim, naquele monte, próximo à cidade de Cafarnaum, e conversou com muitos discípulos e seguidores da região a respeito dessas ideias principais do Evangelho. Nós poderíamos fazer uma comparação dos nossos dias. Aqui nos Estados Unidos e no Brasil também é comum que durante as campanhas eleitorais os candidatos percorram o país e o território anunciando a sua plataforma de governo, suas propostas futuras, sua visão do que esperam daquele país e do que pretendem realizar. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, afirma que o Sermão do Monte é a plataforma do Cristo. Nele, no Sermão do Monte, estão condensadas as propostas de transformação e renovação de todo um planeta. E falamos aqui, é claro, de uma perspectiva espiritual. No Sermão do Monte, Jesus teria declarado os princípios que iriam sustentar toda a sua ação no planeta, a ação de iluminação das consciências. É por esta razão que muitos teólogos têm uma certa dificuldade ao lidarem com o Sermão do Monte. As várias vertentes do cristianismo preferem realçar, dar destaque para aqueles pontos mais dogmáticos, digamos, mais religiosos do Evangelho. E se afastam dessa declaração de princípios, alegando que ela é utópica. Que aquilo que Jesus teria afirmado no Sermão do Monte é algo impraticável na Terra. Algo impossível de ser vivido pelos seres humanos. O fato é que essas declarações são tão impactantes, elas nos remetem a uma realidade tão sublime, que mesmo aqueles que não são cristãos acabam aplaudindo e reconhecendo a espiritualidade dessas palavras do Cristo. Uma dessas personalidades foi Mahatma Gandhi. Gandhi chegou a dizer que se todos os livros da Terra se perdessem e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Poucos cristãos tiveram essa visão de Mahatma Gandhi. Poucos conseguiram perceber na fala de Jesus do Sermão do Monte a verdadeira essência do cristianismo. Houve uma outra ocasião muito curiosa em que Gandhi estava falando para alguns teólogos em Londres. E um deles, aliás, com pouca educação, perguntou para Gandhi o que seria necessário fazer
para que o cristianismo se expandisse com mais força na Índia. Uma pergunta provocativa, desnecessária, considerando que Gandhi não era cristão e que boa parte, a maioria esmagadora da população da Índia, não é cristã. Então Gandhi pensou um pouco e respondeu: duas coisas são necessárias para que o cristianismo se amplie na Índia. E aí o teólogo ficou assim um pouco perturbado, porque ele acreditava que Gandhi fosse aceitar a provocação e que Gandhi fosse manifestar um comportamento hostil. Então Gandhi respondeu: a primeira coisa, se vocês de fato querem que o cristianismo se expanda na Índia, a primeira coisa é que o cristianismo deve ser ensinado sem deturpações. E a segunda delas é que os cristãos devem viver como Jesus. Claro que desistiram do projeto de expansão do cristianismo na Índia e preferiram ficar com ele apenas no território onde já havia se fixado. E essa é a grande questão do Sermão do Monte. Ele coloca um conjunto de valores, de propósitos, e ele estabelece a identidade do seguidor de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Identidade é algo muito importante, porque você nunca fará algo fora dos limites que você definiu como sendo a sua identidade. Nós agimos com base naquilo que acreditamos ser. Quando você define a si mesmo a partir de um conjunto de características, você age a partir dessa identidade. Eu vou dar alguns exemplos. Algumas religiões do orbe acreditam que é um valor, que é uma virtude, a violência. E ao se definirem, do ponto de vista religioso, como seres que usam a força física para imporem suas ideias, é claro que o comportamento dessas pessoas será marcado pela violência e pelo preconceito. Nós temos assistido, no mundo inteiro, a ações de pessoas dessa natureza. Eles ingressam em templos religiosos, matam, explodem, ferem em nome da sua fé. Porque se definiram a partir dessa identidade. A violência e a força física é um valor para essas pessoas. É uma virtude a ser ensinada para as crianças. É um valor a ser cultivado na sociedade. Pois bem, no Sermão do Monte, se nós fizermos, principalmente a partir das bem-aventuranças, um resumo, nós veremos que um elemento se destaca na identidade construída por Jesus. Esse elemento é a paz. A paz. A todo momento do discurso do Sermão do Monte, Jesus realça a paz. E um valor expresso por aqueles que cultivam a paz. Bem-aventurados os pacíficos, as pessoas que têm mansuetude, mansidão, e bem-aventurados os pacificadores, que são os ativistas
da paz. O manso, a pessoa pacífica, é aquela que possui uma identidade da brandura e da paz. Seus hábitos de vida expressam paz. E interiormente ele irradia paz. O pacificador é um passo além do pacífico. Porque além de ter conquistado uma paz interior, o pacificador vive em meio aos conflitos. Ele vive no meio dos violentos, pacificando, conduzindo essas pessoas ao acordo, à solução humana, humanitária e pacífica. Eles são os ativistas da paz.